tenho recebido assim uma direção de Deus para falar a respeito desse assunto há alguns dias. O Espírito Santo tem colocado em meu coração esse assunto e tem palpitado dentro de mim. E esse assunto brotou em uma experiência que eu tive, eu vou compartilhar com vocês. Aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte, porque este versículo, o 17 e o 23, eles têm dois assuntos muito interessantes para se falar. O primeiro assunto interessante é justamente o assunto que eu quero abordar nessa noite. Qual é o assunto? Foi a primeira abordagem que nós lemos aqui nessa noite, quando Paulo disse: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. E aí depois ele continua dizendo como se fosse ao Senhor. Mas eu não quero falar nesta segunda parte, nessa noite. O que esta expressão bíblica nos ensina? Ela denota o quê? Tudo que fizerdes, fazei de coração. Diga assim, ó, tudo que eu fizer, eu devo fazer de coração. O que esta expressão bíblica denota? O que ela aponta? Esta expressão bíblica aponta a palavra sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Fazer de todo o coração me mostra um ato de sinceridade. E a Bíblia nos mostra que Deus, o nosso Senhor, é aquele que sonda. Já foi falado aqui nesta noite. É aquele que sonda e também esquadrinha os nossos corações. E quando nós entramos na palavra esquadrinhar, nós vamos ver que ela mostra de olhar de todos os cantos, olhar de todos os ângulos possíveis. Isso que nos fala este versículo. E se eu entendo que Deus é aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações, esta palavra está confirmada lá em 1 Crônicas 28:9. Quando Davi chama o seu filho Salomão e disse: olha, que o Senhor seja o teu temor, porque Deus sonda, Ele conhece todas as coisas, Ele está de olho no teu coração. O apóstolo vem dizendo: o que vocês fizerem, vocês devem fazer de todo o coração. Por isso, por esta razão, de fato, o que prevalece diante do Pai, o que é, pastor? São as intenções e as motivações do nosso coração. É isso que vale diante de Deus. Quando eu me apresento em público, eu posso transparecer algo que eu não vivo e não sinto. Quando eu converso com alguém, eu posso aplicar uma maquiagem, eu posso aplicar em minha vida uma maquiagem e querer mostrar aquilo que eu não sou. Mas com o nosso Deus as coisas são diferentes. Glória. Diante do nosso Pai as coisas não funcionam desta forma. Diante de Deus o que prevalece é a intenção do nosso coração. Por isso que Paulo diz: o que vocês forem fazer. Ele não aborda neste versículo apenas coisas de cunho espiritual, porque nós procuramos espiritualizar tudo.
mas ele procura abordar todas as áreas distintas da nossa vida. Tudo que envolve a minha e a sua vida, eu devo agir com sinceridade, em primeiro lugar. Eu devo agir com transparência. Eu devo entender que diante de Deus, porque diante dos olhos de Deus ninguém se esconde. É verdade. Diante dos olhos do Pai ninguém se esconde. Existe um programa chamado Google Hair. Quem já viu esse programa? Ele capta a imagem, vai aproximando até chegar ao local geográfico que você procura. Hoje eu não sei se existe, eu sou de outra geração, irmãos. Mas esse programa, ele me dá um entendimento muito grande. E eu quero dizer para você que os olhos de Deus, a Bíblia diz que eles são como chamas de fogo. Nada, quer dizer nada, fica encoberto diante dos olhos do Pai. O que Paulo está nos ensinando e a Bíblia está nos mostrando aqui, gente? O que vocês forem fazer, sejam sinceros no vosso procedimento, que as motivações do coração de vocês sejam motivações corretas, sejam motivações certas, porque diante dele ninguém se esconde. Tive uma experiência muitos anos atrás. Eu saí da cidade de Itajaí, que eu sou natural daqui, e eu fui morar com os meus pais lá em Maceió, bem longe daqui. E um dia eu estava na cidade de Maceió. Eu estava na época, não existia lan house na época, era cabine telefônica. Estava ligando para o pessoal, amigo nosso. Quando eu abro a porta da cabine, eu me encontro com uma pessoa conhecida aqui de Itajaí. E eu fico pensando, eu posso sair daqui, ir para a China, mas lá os olhos de Deus estarão sobre a minha vida. Eu posso me mudar para um lugar muito longe, aonde eu não conheço ninguém, mas lá o Senhor estará. O Senhor estará presente lá. O salmista falou: se eu subir ao mais alto monte, tu aí estás. Se eu descer na maior profundidade, tu aí estás. Ou seja, por que eu devo ser sincero e devo ter motivação certa no meu coração? Porque diante dos olhos do Pai ninguém se esconde. Que nós possamos agir retamente, sinceramente, que nós possamos ser transparentes, que nós possamos entender que o nosso temor seja dado a Deus em primeiro lugar, e entender como o nosso amado amigo Daniel sai da sua terra, de um lugar aonde ele não tinha o mesmo ensinamento bíblico, foi para um lugar aonde não adoravam a Deus, a nação babilônica, uma nação pagã terrível. E quando Daniel chega lá, mesmo longe do pai, longe da mãe, dos amigos, ele coloca dentro do seu coração: eu vou representar muito bem o meu Deus nesse lugar. E quando ele começa a proceder sinceramente, retamente, quando ele começa a proceder com honestidade total em todas as áreas da sua vida,
o Senhor começa a respaldá-lo. O Senhor começa a respaldar a sua vida, a ponto do rei dizer: olha, eu quero fazer um decreto aqui que só o Deus de Daniel deve ser adorado. Somente o Deus de Daniel deve ser louvado e exaltado aqui dentro da Babilônia. Que representação boa de um homem que procura agir sinceramente. Às vezes, nós, meus irmãos, nós não vigiamos, olhamos para o lado, para o outro e pensamos: ninguém está me vendo, mas Jesus está te vendo. Pensamos: aqui eu vou poder passar a perna e ter uma vantagem desleal no negócio, porque ninguém está me vendo. É glória. Jesus está de olho em mim e você 24 horas. Sorria, você está sendo filmado. Aleluia. É maravilha. Glória a Deus. É assim mesmo, Jeová. Me mostre uma outra forma mais contundente de ser um autêntico representante do reino de Deus na terra, se não for através de um bom testemunho. Me mostre. Eu prego muito, eu não tenho voz de pregador, eu não tenho muita eloquência, mas quando eu aprendi que o meu temor seja ao Senhor, e que aonde eu pisar a planta dos meus pés, Ele deve ser honrado e reverenciado através da minha vida, e que se eu estiver em cima deste altar, ou em qualquer outro espaço geográfico, eu devo ser o mesmo, os meus conceitos mudaram, porque nós somos muito peritos, como falei no começo, pastor, em apresentar uma aparência daquilo que não vive. Infelizmente, muitos de nós não temos entendido o princípio de Deus na nossa vida. E Paulo continua: tudo que fizerem, façam de quê? De coração, com sinceridade. O que o escritor aos Hebreus nos fala lá no capítulo 4? Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4. Versículos 12 e 13. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e também eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa palavra é poderosa. Ela é apta para discernir, para decifrar as intenções do teu coração, do meu coração. Ela penetra até juntas e medulas. Ela é poderosa e eficaz. E aqui o autor aos Hebreus continua dizendo que porque não há ninguém encoberto diante dele. Antes, todos estão nus e patentes aos olhos daquele com que nós temos que tratar. Quem é? O Senhor. Por isso eu lhes digo, afirmo, reafirmo, diante do poder da palavra ninguém escapa. Ele já sabe o que você pensa, da maneira que você age, da maneira que você, o que você precisa. Ele sabe de todas as coisas, porque os olhos de Deus estão nesse lugar. Sim ou não, irmão? Os olhos de Deus estão nesse lugar, e diante dos olhos dele quer dizer, nós não estamos encobertos, nós estamos como que nus, porque ele conhece cada detalhe da nossa vida. Por isso que nós devemos entender que eu devo agir com sinceridade diante do meu Pai, porque Ele vê tudo. Você já chegou em algum quarto muito escuro, de repente você acendeu a luz, o que aconteceu? Ficou algum detalhe daquele quarto que você não conseguiu ver? Não. Por quê, pastor? Porque quando Deus nos vê e Ele não tira os seus olhos de nós, nós devemos entender que nós devemos sorrir, porque estamos sendo filmados. Meu irmão, quero lhe dizer nesta noite, o que vai mover no reino do Espírito ao favor seu, a sua causa, em primeiro lugar, é a motivação do seu coração, porque Ele conhece. Por isso que muitas vezes nós não recebemos aquilo que viemos buscar de Deus para a nossa vida. Quem sabe a motivação está trocada. Glória. Imagine, pense, você sabe por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era isento de pecado? Sim. Não. Davi era perfeito? Sim. Não. É porque Davi sabia que diante do Pai ele era transparente. Assim devemos ser nós, transparentes, Deus, autênticos, verdadeiros. Eu estou falando aqui em relação à minha família, à minha igreja, ao Senhor, à presença do Espírito. Mas eu também devo ser autêntico, verdadeiro e sincero para com a minha família, para com o meio social que eu estou inserido. Quando nós entendemos isso, as coisas mudarão, porque alcançaremos o favor de Deus. Você está entendendo a mensagem dessa noite? Amém. A sinceridade na vida, ela ocupa um importante lugar dentro da fé cristã. A sinceridade, ela ocupa um lugar muito importante na fé cristã. Por quê? Porque todo cristão, ele deve ser sincero. Aonde? Primeiro no amor fraternal, no amor de irmão. Nós não devemos dizer que amamos ou agir como quem ama ao nosso irmão e na primeira oportunidade eu apunhá-lo pelas costas. Isso é falsidade, não é sinceridade.
Mas um cristão, ele deve ser sincero no amor fraternal. 2 Coríntios 8:8, eu não vou me deter muito em detalhes aqui, só vou dando as referências. O cristão, ele deve ser sincero na sua comunhão, tanto com Deus como com a igreja, como com os irmãos. O cristão deve ser sincero no seu modo de viver. Nós devemos ser sinceros no nosso modo de viver. Para quê? Para que a nossa pregação, pastor Marco, não seja reprovada, o nosso ministério não seja censurado por ninguém. Por isso eu devo ser sincero naquilo que eu faço, entendendo que de Deus eu não me escondo. O cristão tem que ser sincero nas suas atitudes mentais. Na época da lei estabelecida por Moisés, a Bíblia diz que aqui estava um objeto de alguém, correto? Se eu, em uma oportunidade X, fosse e tomasse posse daquele objeto e levasse ele comigo e alguém me pegasse carregando, eu era condenado pela lei. Sim ou não, irmãos? Está claro isso? Ah, pastor, estamos na época da graça. É isso aí mesmo. Da graça. Quero lhes dizer que aqui ficou mais difícil. Por quê? Jesus falou assim: se alguém ver a mulher ou o homem, tanto faz, e cobiçar, ele já pegou. É mais fácil ou mais difícil, irmão? Nós temos que entender que é importante eu ser sincero nos meus pensamentos e também na minha pregação. Eu tive uma experiência não muito boa. Semana retrasada aconteceu isso. Eu estava de boa na lagoa em casa, descansando. E tem hora que o homem é assim, né? Fica na frente da televisão vendo nada. Se a mulher pergunta: o que você está vendo? Ele vai dizer: nada. Eu estava ali, minha esposa, nossa cozinha conjugada com a sala, vendo televisão. Aí a gente, quase 1h da manhã, vou dormir, vamos. Aí eu vi uma chamadinha assim, ó, UFC. Vai ter luta. Lyoto Machida. Mas eu não gosto de ficar perdendo tempo na frente da televisão. Porque é uma futilidade, não é? É uma futilidade, muitas vezes. Muita coisa que a gente vê não edifica nada, não acrescenta nada, às vezes soma negativamente para a nossa vida. E eu não tenho esse hábito. Aí quando falou que ia ter o UFC, eu não sou amante de UFC, não gosto muito desse negócio. Não faço apologia, nem gosto de violência. Aí meu sono, saiu, fiquei aceso. E deu 1h e eu ali. Deu 2h e eu ali. Parecia um jovem aqui, né? Deu 4 e eu ali vendo a luta, cardio preliminar, depois cardio principal. Quando chegou 4 e lá vai,
acabou o UFC, eu pensei assim, meu Deus, agora eu vou ter que orar. Eu vou orar para compensar. Você já fez isso, irmão? Fala Não, Deus. né? Não, né? Não, né? E naquela hora o Espírito do Senhor falou comigo claramente. Eu não recebo isso. Porque eu fiz alguma coisa errada? Não fiz nada que me levasse a ver coisas impuras, nada daquilo, eu só estava vendo a luta. Mas naquela hora o Espírito clareou a minha mente, foi aonde nasceu uma mensagem, dizendo eu não recebo. E eu assim, poxa, mas eu sou obrigado a compensar. Eu fiquei aqui mais de 4 horas na frente dessa bendita olhando isso, e eu sou obrigado a compensar em oração agora. O Senhor disse, eu não recebo. Por que ele... E eu fiquei indagando, mas por que, Senhor? E ele falou dentro de mim, porque cada atitude que sair de você, que brotar de você, tem que ser atitude sincera e espontânea. Agora eu entro na mensagem. Cada passo que eu der tem que ser um ato voluntário da minha parte. Uma ação de voluntariado de dentro de mim. Eu não poderia, de forma alguma, eu poderia até lá dobrar o meu joelho naquele momento e ficar até amanhecer, como eu faço sempre isso, em oração, buscando o Espírito Santo, não para me agradecer não, irmãos, porque eu entendo o poder da comunhão com o Pai. E eu comecei ali ser ministrado pelo Espírito Santo e entender que as nossas atitudes só são aceitas quando há prazer. As nossas atitudes só são aceitas quando há prazer. Eu li num livro, o autor disse que ele já estava há muitos anos casado. E ele disse assim, imagine o dia do aniversário do meu casamento, eu chego na minha casa e trago nos meus braços um buquê de rosa para minha esposa. E chego em casa, bato na porta, quando ela abre, eu lhes dou as rosas. Ela vai ficar muito feliz e ela vai dizer, não precisava, meu bem. Ô irmão, quanto tempo você não dá uma rosa para sua esposa? Não quero pregar sobre casais aqui, mas só para lembrar. Sapato. Meu Deus! Olha aí, ó. Já está a dica. E ele chega e diz para ela, e ela, ai querido, obrigado, não precisava. Sabe o que ele diz? Meu Deus, como eu ia me esquecer da minha obrigação? Você está entendendo o que eu estou falando? Estou sendo bem claro aqui? O Senhor tem que orar. Aquela esposa que recebe aquela palavra dizendo, é minha obrigação, quebrou o prazer do momento. Porque tem que ser uma coisa que brota daqui de dentro, espontânea, sincera, prazerosa. E nós temos que entender isso, irmãos, que as nossas atitudes serão aceitas tanto diante dos homens como diante de Deus quando houver prazer, sinceridade, como já falei, voluntariedade, generosidade da nossa parte para com Deus e para com as pessoas. Alguém já ouviu falar da palavra hedonismo? Não? É uma doutrina muito difundida, o hedonismo. O hedonismo é uma doutrina que tem por filosofia levar as pessoas a viver no máximo, no ápice do prazer da vida. Infelizmente,
Muitos deturpadores da palavra têm pregado hedonismo dentro das igrejas, e nós já ouvimos algumas besteiras dessas, como se nosso Deus fosse Papai Noel, e Ele não é Papai Noel. Você está entendendo? Ele não é Papai Noel, mas existe um hedonismo bíblico real que me remete a quê? A me aproximar de Deus, o prazer de estar diante dele. Há um hedonismo bíblico que me remete a eu me aproximar de Deus porque eu amo a sua presença, não por aquilo que o Papai Noel que alguns pregam possam me dar, mas sim o que Ele é para mim, o que Ele representa para mim. É isso que me remete a estar diante dEle. Por isso que eu quero trazer pela palavra nessa noite, que você faça uma reflexão das motivações do seu coração, que você se autoanalise. Talvez você tenha pensado: eu vou à igreja hoje porque eu quero algo da mão de Deus. Talvez você tenha agido: ó Senhor, eu vou me aproximar de Ti, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Eu quero entrar em alguns detalhes desses aqui nesta noite, porque eu quero alguma coisa em troca. Mas quando nós entendemos que diante de Deus o que vale é a intenção do nosso coração,